Boa noite, eu sou Priscila Caio e eu ajudo você, fisioterapeuta. Eu te ensino a avaliar e tratar do seu paciente com paralisia facial do absoluto zero ao avançado. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos juntos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para você que é fisioterapeuta e trata paciente com paralisia facial. Boa noite para você que é paciente. Se você é paciente e não me segue ainda no outro perfil, entra lá. E boa noite, meu povo. Entra no outro perfil que é paralisia facial pacientes. Eu vou fazer live na quinta-feira, 1h da tarde, para pacientes, né? Essa aqui é uma live voltada para fisioterapeuta, mas eu sei que tem muito paciente aqui me assistindo e eu queria fazer um convite para você que é paciente. No dia 2 de agosto, no sábado, a gente vai fazer um encontro aqui no Rio presencial e ele vai ser transmitido ao vivo. Vai ser um evento que vai se chamar Conversa Face a Face e ele vai ser gratuito, tanto presencial quanto online, vai ser tudo gratuito. Então, se você enfrenta paralisia facial, mora no Rio de Janeiro, vem com a gente, 10 horas da manhã, no dia 2 de agosto. E se você não consegue... Mariângela, beijo, vem no dia 2 me ver, 2 de agosto. Vai ser um sábado e se você não consegue presencial, vem com a gente na transmissão ao vivo, que vai ser pelo YouTube. Tá bom? Então entra no outro perfil que tem um grupo do WhatsApp para você entrar, se inscrever, me falar lá se você vai participar presencial ou online, certo? Gente, eu não me organizei, não preparei nenhum tema específico para hoje. Eu queria que vocês falassem alguma coisa que vocês querem que eu fale, qual é a dúvida de vocês, traz para mim, principalmente você que é fisioterapeuta e tá aqui. Então, esse perfil é mais voltado para um ensinamento profissional. Né? Então, para quem não me conhece, eu sou Priscila Caio, trabalho há 17 anos com paralisia facial. Me formei há 17 anos, né? Há 17 anos eu tenho contato com paciente com paralisia facial. Em janeiro vai fazer 18 anos que eu me formei, então já completa a maioridade na profissão. Já se passaram muitos anos e muita história para contar. E eu já estou muito tempo trabalhando com paralisia facial, né? Hoje eu trabalho exclusivamente com paralisia facial. Não é à toa que o nome do perfil é paralisia facial. Então, é disso que eu me dedico, é para isso que eu me dedico, é para essa causa, é disso que eu visto a camisa. E eu queria convidar você que é fisioterapeuta a pensar diferente. A pensar que paralisia facial é coisa séria. Paralisia facial merece o nosso respeito, merece o nosso valor. E eu sempre gosto de falar, né, com os meus alunos para pensar o seguinte: se você tivesse paralisia facial, você seria o seu fisioterapeuta? Você se trataria com você? Você está certo e seguro de que você está fazendo o melhor para o seu paciente? Isso é muito importante que a gente pense e reflita, porque paralisia facial é muito sério, é algo muito devastador e que a gente precisa ter muito respeito e cuidado e empatia com os nossos pacientes. Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão quietinhos. Semana passada eu não consegui vir porque foi feriado aqui no Rio, então não deu para eu vir. Alguém tem alguma dúvida? Pode ser dúvida de você paciente também, se tem algum paciente aqui me acompanhando, pode ser dúvida também, não tem problema nenhum. Tenho paralisia facial há 5 anos e ainda sofro com as sequelas. O primeiro passo é entender o seguinte: mesmo depois de muito tempo, mesmo depois de 5, 10, 20 anos, ainda tem tratamento. Então é muito importante que a gente entenda isso, que existe tratamento mesmo depois de muito tempo, tá? E aí a gente precisa entender quais são as sequelas. O que você considera como sequela? O que te incomoda na condição de sequela, para que a gente trate dentro da sua queixa principal. Né? O que mais te incomoda é o que a gente precisa buscar para a gente tratar e ver a evolução, certo? Ana Lúcia, vou te chamar. Entra comigo aqui. Ana, tá por aí? Me aceitou? Me aceita. Ana, você tá aí? Vocês estão me vendo e vendo a Ana, gente? Ana?
Não escuto nada, não vejo ninguém, mas eu acho que ela entrou. Ana, vou te tirar e vou te chamar de novo. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Maravilha. Ana, vou te chamar de novo. Gente, se alguma coisa mudar aí pra vocês, me avisa aqui, porque pra mim não tá mudando nada. Tô tentando aqui. Nada, meu povo. Carla, eu vou tentar te chamar. Ah, Instagram, me ajuda, Instagram. Ó, eu já chamei a Ana e já chamei a Carla. E nada acontece. Nada, só vocês estão tão me vendo só? Ó, Carla, vou tentar te chamar, Carla. Ai, ai. Aqui é com emoção. Não consigo chamar ninguém. Ninguém consegue entrar. Já chamei duas pessoas. Eliette Antenor, vou tentar te chamar. O Instagram não quer deixar eu chamar ninguém hoje, não, gente. Não consigo. Não consigo. Ninguém entra. Eu tô chamando todo mundo, ninguém consegue entrar. Enfim, gente, escreve aí pra mim, já que eu não consigo chamar ninguém. Vamos falar um pouquinho, então, já que surgiu o assunto, né? Sequela, complicação. Quando a gente pega um paciente com paralisia facial, é muito importante que a gente olhe para o paciente e entenda que a gente precisa fazer uma avaliação bem feita. Né? Será que é o meu Instagram? Vou sair e vou voltar. Peraí, vou sair e vou voltar. Já volto, já volto. Tô voltando para nossa live. Tive que interromper a live passada. Tô aqui de novo. Então, aqui falando de paralisia facial, falando de tratamento, falando de capacitação, falando de avaliação em paralisia facial. É muito importante que nós, profissionais, busquemos auxílio, ensino, nos capacitarmos sobre paralisia facial, entender o que é paralisia facial, porque paralisia facial é muito sério, certo? Era disso que eu tava falando na outra live que eu precisei encerrar. E agora eu vou tentar chamar alguém, vamos ver. Carla, eu vou tentar te chamar de novo. Vamos lá, vamos ver. Carla me aceita. O Instagram não quer deixar eu chamar ninguém. Pá, para, pá, pá. Dri, beijo! Não consigo chamar ninguém. Gente, voltando aqui, no dia 2 de agosto, a gente vai fazer o Conversa Face a Face. Vai ser um evento muito legal. Que a gente vai poder falar com outras pessoas com paralisia facial. Tô chamando um monte de gente. Todo mundo tá pedindo pra entrar aqui, tô chamando. Tem algum fisioterapeuta aí que tem algum paciente no momento, alguma dúvida que queira perguntar? Escreve aí pra mim, enquanto eu vou tentando chamar alguém.
Não consigo. Ó, já mandei um convite para uma galera aí, não consigo. Não te chamo não, Andrea. Não consigo, gente. Pam, 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 pam. Andresa, te chamei aí. Vamos ver se você consegue entrar. Não consigo. Chama ninguém. Ana, você tá no guia? Me conta se você tá no guia. Me conta quem tá aqui é do guia completo e prático. Quem tá no curso de capacitação, escreve para mim. Atendo paciente online. Aqui no Instituto, a gente tem algumas formas de trabalhar, tá? Tem um tratamento exclusivo comigo, tem um tratamento comigo e com a minha equipe, tem um tratamento só com a minha equipe e tem o guia completo e prático. Então a gente tem várias possibilidades de trabalhar. E assim, para todos os custos, né? Tem a forma mais acessível, tem a forma que um tratamento mais especializado exige. Então a gente consegue te ajudar, a gente consegue segurar na sua mão para que a gente consiga caminhar da melhor forma. O nosso objetivo aqui é facilitar sorrisos, né? É transformar vidas. Certo? Gente, por que o Instagram não quer deixar eu chamar ninguém? Então, o guia completo e prático, ele é completo e prático, como o próprio nome diz. Tem todos os exercícios que são recomendados para a fase flácida, se você está numa fase flácida, numa fase crônica, se você está numa fase crônica. Em relação ao Botox, ele pode ajudar a melhorar no olhar, onde o lado da paralisia está menor e o outro maior. Gente, a gente precisa entender que a toxina botulínica é uma substância que ela é aplicada para diminuir a cincinesia, para diminuir a tensão, para diminuir a contratura de músculos que estão em excesso. Então, se o olho está um pouquinho menor, o Botox ele é usado para aumentar um pouquinho esse olhar, para diminuir essa cincinesia e essa contração, certo? O olho voltou a piscar e está fechando bem, mas o olho está fechando quando eu sorrio ou mastigo. Carla, então você está me dizendo que você tem uma cincinesia. É muito importante a gente entender, primeiro assim, quando eu penso no músculo do olho, que é o orbicular do olho, quando você sorri e o olho fecha, aonde ele está fechando mais? Ele está fechando mais aqui, ele está fechando mais aqui, no bico. Aonde ele fecha mais? E como está a amplitude, a mobilidade da bochecha? Isso faz toda a diferença. Se você tem uma contratura muscular onde a boca está repuxando para trás, a bochecha vai subir aqui porque tem um encurtamento, vai fechar um pouco mais o olho. Então, a gente precisa avaliar e entender o que realmente está acontecendo. Outro ponto, quando a gente tem um paciente com paralisia facial e apresenta uma cincinesia, principalmente do fechamento ocular, eu preciso entender sobre os hábitos desse paciente. É um paciente que fica muito no computador? É um paciente que fica muito no celular? É um paciente que faz muito esforço visual? Então, hábitos e posturas influenciam demais na evolução dessa cincinesia, certo? Então, se é a parte de baixo, provavelmente existe um encurtamento muscular aqui, onde essa bochecha ela já fica mais alta aqui, e qualquer movimento que faça com o rosto favorece o fechamento. Então a gente tem que entender sobre a mobilidade e o espaço que existe dentro da bochecha, sempre comparando os lados, comparando um lado com o outro. Então, toda a nossa avaliação do paciente com paralisia facial, ela é sempre comparativa, comparando o lado sadio, o lado da paralisia em relação ao lado sadio. Então, a nossa avaliação ela é comparativa, comparando um lado com o outro.
para entender como o lado da paralisia está, baseado no lado sadio, baseado na percepção e na avaliação do lado sadio. Então, quando eu penso no espaço intraoral, eu preciso saber no meu paciente qual a diferença da bochecha de um lado em relação ao outro. Então, quando eu venho aqui, avalio esse espaço intraoral, eu preciso comparar um lado com o outro. Então, é muito comum num paciente flácido, onde ele acabou de ter a paralisia facial, o lado da paralisia tem muito mais espaço. Já num paciente crônico, o lado da paralisia tem menos espaço. E aí, tem menos espaço, tem menos mobilidade, e aí a gente vai fazendo o quê? Contratura, encurtamento, o rosto começa a repuxar para o lado da paralisia, o olho começa a fechar um pouco mais, e a gente começa a ter as compensações. Então, por isso que quando a gente recebe um paciente com paralisia facial, a gente precisa avaliar ele muito bem. A gente precisa entender, dentro dessa avaliação, quais são as características dele. Ele está em que fase? Quais são as queixas principais desse paciente? Ele tem dor? Ele tem contratura? Ele tem encurtamento? O que esse rosto apresenta para mim? Né? Então, quando a gente avalia, eu preciso fazer uma avaliação estática, uma avaliação dinâmica, uma inspeção física. Eu preciso tocar nesse paciente. Não é só o que eu estou vendo, né? É muito comum, né, quando eu pego alunos que nunca tiveram contato com paciente com paralisia facial, às vezes esses alunos falam assim, eu não sei identificar o lado da paralisia. E tudo bem, no primeiro momento você não vai saber, você está começando a entender o que é paralisia facial agora. Às vezes o paciente chega pra gente com a dúvida, né? Por mais que um lado esteja com mais movimento do que o outro, mas para esse paciente, às vezes, o lado que está sadio, repuxando mais, compensando mais, ele acaba tensionando mais. E o paciente sente dor, sente peso, e aí isso acaba dando uma falsa ideia de que esse é o lado da paralisia para aquele paciente, entende? Então, por isso que a gente precisa avaliar muito bem. A gente precisa entender muito bem o que esse paciente sente para que a gente consiga, o que ele sente, o que ele apresenta para a gente, né? Qual é a fase que ele está, para que a gente consiga conduzir da melhor forma a evolução dele. Porque às vezes o paciente ele apresenta coisas pequenas ou coisas grandes, né? Características simples ou características mais severas, e a gente precisa entender isso. A gente precisa saber classificar uma paralisia facial. Você precisa entender o que ele apresenta. Porque a partir da nossa avaliação, a gente vai fazer um tratamento mais assertivo. Então, se eu tenho uma avaliação bem feita, eu tenho um tratamento mais assertivo, eu tenho uma evolução melhor desse paciente. Certo, gente? Então, a gente precisa sempre pensar quais são as características do paciente, quais são as queixas desse paciente. Esse paciente fecha o olho, ele consegue ter a oclusão funcional do olho, ele dorme de olho fechado ou não? Se ele não tem a oclusão do olho, como ele cuida do olho? Como é que ele dorme? Como é que é o cuidado ocular desse paciente? A gente tem que pensar sobre isso, certo? A reabilitação depende da avaliação. Então, uma avaliação bem feita determina o sucesso do tratamento. É claro que interfere a questão da gravidade da paralisia, a causa da paralisia, né? Eu até peguei esses dias uma paciente, estou com uma paciente nesse momento, que ela fez a avaliação comigo, ela estava 10 dias com a paralisia facial na avaliação, e ela tinha ido ao médico no início da paralisia, e o médico diagnosticou como Bell, né, paralisia de Bell, uma paralisia que a gente supostamente determina como idiopática, não tinha passado o antiviral para ela, tá? E aí, quando ela veio para mim, ela falou, Priscila, eu comecei com umas feridas na orelha. Eu falei, mas quando começou isso? Foi quando você foi ao médico ou depois? As feridas na orelha começaram depois da avaliação desse médico. Então o médico não viu a ferida. E quando o paciente ele começa com ferida no pavilhão auricular, a gente bate o martelo de que é herpes zoster. E aí o paciente precisa entrar com um antiviral associado ao corticoide.
E eu falei para ela, ó, você precisa ir procurar um médico, voltar no seu médico quanto antes. Porque ele precisa ver a sua orelha, ele vai provavelmente detectar que foi por herpes zoster, que antes, quando ela foi à primeira consulta, ela não tinha as feridas, não foi visto que existia a possibilidade de herpes zoster, e ele não passou a medicação completa. Então ela voltou, foi medicada, e aí ele conseguiu fazer tudo que era necessário. Mas a gente precisa ter sempre um olhar atento e uma escuta atenta. Porque eu preciso saber o que esse paciente está me dizendo. Porque dependendo do que o paciente me diz, eu vou seguir um caminho ou outro caminho. Certo? Como devemos nos comportar perante a ansiedade do paciente? Amanda, todos nós temos ansiedade, todos nós temos problema, todos nós às vezes estamos vivendo muito no futuro ou muito no passado. E a gente precisa administrar isso. Não é fácil, né? Obviamente não é fácil. Ninguém tem um botãozinho de liga e desliga, agora eu vou me tornar uma pessoa zen, equilibrada e tudo certo. Quem dera se fosse assim. Mas o que cabe a nós, profissionais, é saber orientar esse paciente, né? Mostrar que existe uma possibilidade, se houver uma possibilidade, né? Eu acho que sempre há uma possibilidade. Guiar esse paciente da melhor forma. Então, quando a gente passa segurança no nosso trabalho para o paciente, né? A gente passa segurança no que a gente está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é uma paralisia facial, eu sei conduzir a sua evolução. Isso já diminui a ansiedade do paciente. Então, quando a gente passa segurança para ele, ele se sente acolhido, ele se sente seguro com o tratamento que está sendo exercido ali, isso facilita para o paciente. Então, o primeiro passo é você estar seguro, só que eu vejo muito profissional fazendo muita bobagem e não tem segurança no que faz. Por isso que eu estou aqui às segundas-feiras, por isso que eu faço o curso de capacitação, porque eu quero trazer para os fisioterapeutas a possibilidade de se capacitar, a possibilidade de aprender sobre paralisia facial, entender que paralisia facial é coisa séria, que existe tratamento sério e que não dá mais, gente, para trabalhar de forma ultrapassada. Gelo é ultrapassado, mímica é ultrapassada, eletroestimulação está mais do que ultrapassado, bexiga é ultrapassado, canudo é ultrapassado. Você quer ser um fisioterapeuta do futuro ou você quer ser um fisioterapeuta jurássico vivendo ainda na época das cavernas? Não dá mais, sabe? Eu acho que não dá mais pra gente banalizar a paralisia facial. Paralisia facial é muito sério, é muito sério. Muita gente fala assim, não é uma doença que é progressiva, degenerativa. Não é, mas não é no seu rosto, né, amigo? Não tá no seu rosto a paralisia facial, tá no seu paciente. Se fosse no seu rosto, você ia ficar belezinha, tá tudo certo? Não ia ficar tranquilo. O nosso rosto, gente, é a nossa imagem. O nosso rosto é o que a gente mostra para o mundo. O nosso rosto é a moldura da sua alma, é a moldura do que você passa, do que você transmite. O rosto é a nossa emoção. Então, se o paciente ele não consegue usar o rosto dele por conta da paralisia facial, ele não consegue se comunicar com o mundo. E a paralisia facial paralisa milhões de pessoas. A vida de várias pessoas foram devastadas por uma paralisia facial. E não cabe a mim, fisioterapeuta, desmotivar esse paciente. Muito pelo contrário, eu preciso motivar esse paciente. Eu preciso fazer esse resgate desse paciente que está no fundo do poço. Ele vai chegar para o meu atendimento no fundo do poço. É claro que eu não sou psicóloga, eu nem tenho a pretensão de ser. Se eu acho que eu preciso encaminhar esse paciente para um psicólogo, é isso que eu vou fazer. Ou um psiquiatra, é isso que eu vou fazer. Porque às vezes entrar com uma medicação faz diferença. Mas o que a gente precisa é tirar esse paciente da forma como a gente consegue do fundo do poço. Mostrar para ele que o nosso tratamento é de qualidade. O nosso tratamento é o que há de mais moderno e eficiente e eficaz no mundo hoje. Não dá mais para você, fisioterapeuta, tratar com gelo, mímica, eletroestimulação, bexiga, canudo, botar o paciente na frente do espelho. Não dá mais, gente. Isso já passou, isso já era, isso é ultrapassado demais. E entender que isso pode trazer dano para o seu paciente. Você pode estar trazendo complicações e sequelas para o paciente dependendo do que você faz hoje. Faz sentido, gente? Certo? Algumas vezes sinto dor no nervo atrás da orelha. Pode ser alguma coisa? Ou pode ser por apertar um dedo à noite? Tem alguma relação? Devo me preocupar? Dri, o que acontece, tá? Como eu te conheço,
A questão da dor, depois de algum tempo de paralisia, a dor atrás da orelha tem relação muscular, com tensão muscular. Pode ter relação com apertamento dentário, pode ter relação com grande estresse, mas o melhor é você massagear a região e fazer os alongamentos do pescoço. Você está no guia, né? Então no guia tem todo o passo a passo lá, então eu acho que isso vale muito a pena de você olhar, mas isso tem relação muscular, tá? Certo, gente? Quando o paciente mastiga e o olho lacrimeja, você vai fazer um teste com o seu paciente. Você vai limpar o dente com a língua, pedir para ele limpar o dente com a língua. Se o olho fechar, a língua está presa. A gente precisa começar a mobilizar e alongar a língua. É o primeiro passo. Quando o paciente mastiga, o nome disso popular é lágrima de crocodilo, mas o nome disso científico é sinal de Bogorrá. Então, quando o paciente ele mastiga e o olho fecha, é um sinal de Bogorrá, cientificamente falando, uma lágrima de crocodilo, mas isso tem relação com o encurtamento da língua, tá? Certo, meu povo? Eu tive paralisia facial por herpes, tive uma lesão no meu nervo facial há 20 anos. Reabilitei parcialmente. Hoje meu rosto está simétrico depois de 20 anos. Por isso tento fazer meu máximo com os meus pacientes. Amanda, esse relato é muito legal. É muito legal. É muito legal a gente ver, gente, quando a gente enfrenta alguma dor na vida, né? Todos nós temos dores. A gente começa a se colocar. A gente só aprende, né? Quando a gente vive, né, as coisas. E podia ser tão mais fácil se a gente aprendesse olhando os outros. E é uma coisa que eu tento fazer, né? Olhar um pouco do que os outros apresentam, se comportam, para a gente pensar diferente. E às vezes a gente só valoriza a dor quando a gente passa pela dor. Porque a gente aprende com a dor. E quando a gente, na condição de profissional, enfrenta uma dor como a paralisia, a gente valoriza diferente o nosso paciente. Eu atendo hoje em dia uma médica neurologista que está com paralisia facial. E ela falou para mim, ela falou, Priscila, eu banalizava tanto os meus pacientes com paralisia facial, achava que era bobagem isso, e eu como médica agora como paciente, isso faz tanta diferença. Eu vou a partir de agora, quando isso passar, eu vou olhar para os meus pacientes diferentes. Eu vou tratar dos meus pacientes diferentes. Porque parece que a gente precisa sentir na pele, a gente precisa sofrer para valorizar o outro, gente. Isso não pode ser. E é muito comum a gente ver assim, a paralisia facial bobagem, 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 porque não é no seu rosto, meu amigo. Então eu bato muito nessa tecla. É muito importante que nós, fisioterapeutas, tenhamos empatia pelos nossos pacientes, que a gente valorize os nossos pacientes. Paralisia facial, gente, vem aqui pertinho de mim, pertinho de mim. Paralisia facial não é bobagem. Paralisia facial é coisa séria. Paralisia facial é coisa séria. É muito sério. Porque quem enfrenta paralisia facial, a vida paralisou. Tá no fundo do poço, não vê luz no fim do túnel, não consegue se expressar, não consegue se comunicar com o mundo como a pessoa gostaria. A personalidade muda. Então você que é fisioterapeuta, se capacita, estuda. Quando o paciente mastiga algo duro, ele está fazendo mais esforço, ele está exigindo mais, é mais difícil para ele mastigar. E aí pode piorar o lacrimejamento. Mas avalie a língua, é importante avaliar a língua do paciente. O zumbido tem uma relação, claro que chamado sensorial, mas o zumbido tem uma relação muscular também. É importante entender sobre apertamento dentário. Certo? Gente, eu vou finalizar a live de hoje. Eu não consegui chamar ninguém, infelizmente. Quinta-feira eu venho com vocês no outro perfil, tá? E lembrando, tem muito paciente aqui comigo. Eu vou fazer um evento gratuito que vai ser no dia 2 de agosto.
às 10 horas da manhã. Vai ser presencial aqui no Rio de Janeiro e também vai ser transmitido online, tá? Pelo YouTube. Quem quiser participar, entra no grupo do WhatsApp que eu divulguei lá no outro perfil, tá? Entra no outro perfil, @paralisia facial pacientes. Entra nos stories, certo? Ó, eu tive ano passado, você tem toda a razão, a visão do profissional muda. E a gente precisa mudar a nossa visão. A gente precisa valorizar os nossos pacientes, respeitar os nossos pacientes, acolher, escutar, saber ter um olhar atento e uma escuta atenta. Escutar o que ele está dizendo pra gente. E às vezes o paciente ele diz na entrelinha. Ele diz, sabe, ele diz nas entrelinhas algumas coisas que a gente precisa pescar pra gente conseguir evoluir da melhor forma. Certo? Avaliar a língua, o primeiro passo é limpar o dente com a língua. Se o olho fechar, a língua está encurtada, tá? E aí a gente começa a tratar. Lembra de tratar a língua e o alongamento do pescoço. O platisma também vai ter muita relação com isso. Avalia o ióide também, que a mobilidade de ióide pode estar interferindo. E avalia o encurtamento do orbicular do olho. E aí avalia associado a isso, porque não é uma coisa só, né? São várias coisas. O espaço da bochecha, porque isso também influencia. Se tem menos espaço, menos mobilidade na bochecha, isso dificulta, e aí dificulta ou aumenta, né, o processo do lacrimejamento, tá? Porque o canal lacrimal, ele tá aqui. Se eu tenho um orbicular do olho encurtado, ele tá mastigando e fazendo isso, ele bloqueia o canal lacrimal. E aí a lágrima, ao invés de drenar pelo canal, ela vem e escorre para fora, tá? Bolsa quente por quantos minutos todo dia? Todo dia, nos dois lados, 5 minutinhos, tá? Pode andar pelo rosto todo. Certo, gente? Gente, ó, vou finalizar. Segunda-feira que vem eu volto com vocês aqui profissionais e quinta-feira eu vejo vocês como paciente no outro perfil, 1h da tarde. Certo, gente? Ó, beijo grande, boa semana, tá? Cuidem de vocês, cuidem do paciente de vocês, cuidem da família de vocês. Cuidem de vocês, tá? Se você não cuidar de você, ninguém mais vai cuidar. Beijo, gente. Beijo, beijo. Boa semana. Beijo. Tchau, tchau.